Olá, meus alunos da Escola Maria Vieira de Pinho, mais especificamente dos terceiros anos A, B e C, né? Neste vídeo aqui, eu estarei resolvendo alguns itens da questão 17 da página 27, né? Questão essa, inclusive, do trabalho avaliativo de vocês, tá? Então, assistam esse vídeo, que ele vai ser muito importante aí para vocês entenderem o conteúdo. O item A da questão 17, né? Lá da página 27, nós temos aqui este composto orgânico aqui, tá? O primeiro passo a saber aqui, a descobrir no caso, é saber que composto é esse, né? A que função orgânica esse composto pertence. Para nós descobrirmos isso aí, basta analisarmos bem aqui, ó. Essa hidroxila aqui que a gente chama, né? Quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, né? O que é um carbono saturado? É um carbono que tem somente ligações simples, tá? Então, quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, eu estou me referindo a um composto, no caso, um álcool, né? Ou seja, esse composto orgânico aqui é um álcool, tá ok? E qual é a nomenclatura deste álcool aqui, né? Qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo é localizar a cadeia principal, né? Como aqui, ó, se vocês observarem, só tem uma única sequência de carbonos, né? Que é essa daqui, ó, seguindo a reta aqui, né? Então, eu posso dizer que essa sequência aqui, essa parte aqui, é a cadeia principal, né? Ok? Agora que eu já localizei a cadeia principal, eu vou para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Enumerar a cadeia, né? Eu tenho duas extremidades, né? Eu tenho essa daqui e essa daqui. De onde é que eu começo a enumerar a cadeia, né? Nesse caso aqui eu vou enumerar a partir da ponta, né? Cuja a função orgânica esteja mais próxima. No caso, essa daqui, né? À esquerda, né? Então eu vou enumerar a partir daí. Então aqui, no caso, esse carbono é o carbono 1, aqui o carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Não é isso? Pronto. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou nomear de fato o composto, né? Começando o que? Pelo prefixo, né? O prefixo seria o que? A quantidade de carbonos que há na cadeia principal. Eu tenho quantos átomos de carbono? Tenho 1, 2, 3, 4. Qual é o prefixo que eu utilizo, né, quando eu tenho 4 átomos de carbono? É o prefixo but, né? But, tá? Depois, o que eu vou analisar? Eu vou analisar o infixo, né? E o que é o infixo? É analisar os tipos de ligações entre carbonos. No caso aqui, ó, eu só tenho ligações o quê? Ligações simples. E quando eu tenho somente ligações simples, qual é o infixo que eu utilizo? É o infixo an, né? Então eu vou colocar aqui, ó, depois de but, o infixo an. Por fim, vem o sufixo, né? Lembrem, né, que eu falava que lá nos hidrocarbonetos, né, o sufixo que nós utilizamos sempre será o sufixo O. Só que nesse caso aqui, não é um hidrocarboneto. Eu tenho a presença aqui, ó, de uma hidroxila, representando o que? Um álcool, né? Então isso aqui é um álcool. Logo, a terminação sufixa aqui não vai ser um O. A terminação do sufixo vai ser o que? Vai ser OL, né? OL. Só que para mim colocar a terminação, antes eu tenho que indicar a posição da função orgânica, ou seja, da hidroxila aqui, né? No caso, a hidroxila ela está localizada em que carbono? Ao carbono 2. Então eu vou bem aqui, ó, e vou dizer que lá no carbono 2 eu tenho a função orgânica. Qual é a função orgânica? É o álcool, a hidroxila, né? E a terminação, o sufixo que eu irei utilizar quando é um álcool, eu utilizo ol. Ok?
Portanto, qual é o nome deste composto aqui, ó? Butan 2-ol, ok? Agora observe aqui o item B, né? Eu tenho aqui um outro composto orgânico, né? Reparem, ó, que no item A eu estava trabalhando com um álcool, né? No caso do item B, já não é um álcool, né? Repare bem aqui neste oxigênio aqui, né? O oxigênio ele está ligado a um carbono por meio de uma ligação dupla, né? E quando eu tenho o oxigênio ligado a um carbono secundário, ó, percebo que esse carbono aqui, ele é um carbono secundário, está ligado a outros dois átomos de carbono, né? Então, que composto é esse, né? Aqui nós estamos nos referindo a uma cetona, tá? Esse composto aqui é uma cetona, tá ok? Agora, como é que a gente vai fazer para nomear esse composto, né? Qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo é localizar a cadeia principal, né? Perceba aqui, ó, que nesse caso aqui eu também só tenho uma única sequência possível, ó, é essa daqui, ó. Tenho dois carbonos aqui, desço aqui e sigo reto, né? Ou seja, essa parte aqui vai ser a minha cadeia carbônica. Mas professor, e esse oxigênio aqui, ele não entra não? Não, isso aqui na verdade é a função orgânica, tá? É o que vai indicar o que é esse composto aqui, tá ok? Então eu vou representar isso aqui tudo, tá? Como a cadeia principal. Vem aqui. Ok, né? Agora, qual é o próximo passo, né? O próximo passo seria o que? Seria enumerar a cadeia principal. De onde é que eu começo a enumerar? Perceba que aqui eu tenho duas opções, ou melhor, ou eu enumero da esquerda para a direita, né? Ou da direita para a esquerda. De onde é que eu vou começar a enumerar? Eu vou enumerar da ponta cuja função orgânica esteja mais próxima, né? No caso, qual é? Dessa extremidade aqui, ó. A função orgânica ela está mais próxima a essa extremidade aqui. Então, eu vou começar a enumerar deste carbono aqui. Então, aqui vai ser o carbono 1, aqui o carbono 2, carbono 3, o 4, 5, 6, 7. Ok? E por fim, agora é nomear o composto, né? Agora vem a nomenclatura, a parte principal. Eu vou iniciar por onde? Eu vou iniciar pelo prefixo, né? O prefixo indica o que? A quantidade de carbonos que há na cadeia principal. Eu tenho quantos átomos de carbono? Eu tenho 7 átomos de carbono, né? Qual é o prefixo que eu utilizo quando eu tenho 7 átomos de carbono? O ept, né? Então, eu vou aqui e coloco ept. Certo? Depois, qual é a outra parte do nome? É o infixo, né? O infixo representa o que? Os tipos de ligações entre os átomos de carbono. Percebam que aqui eu só tenho ligações simples, né? E como eu tenho somente ligações simples, qual é o infixo que eu irei utilizar? É o infixo AN, né? E por fim, o sufixo, né? Lembre que aqui, ó, o sufixo que eu utilizei foi o sufixo ol, porque é um álcool. Aqui já é uma cetona. O sufixo utilizado para indicar uma cetona é o que? É a palavra, é o termo ona no final, né? Só que eu tenho que indicar onde é que está a função orgânica, né? Perceba que a função orgânica, o O, ligação dupla, né? Ele está onde? Ele está ligado ao carbono 2, né? Então eu vou indicar, né? Vou colocar bem aqui, ó. Lá no carbono 2, eu tenho a função orgânica. Qual é o sufixo que eu utilizo? Sufixo ona. Ou seja, qual é o nome do composto?
heptan 2-ona, ok? Continuando, né? Agora vamos para o item C. Eu tenho aqui outro composto orgânico, né? Vamos só dar uma recapitulada, né? No item A, eu tenho o que? No caso, eu tenho um álcool, né? Por que um álcool? Porque eu tenho aqui uma hidroxila ligada a um carbono saturado, que só tem ligações simples. No composto B, né, do item B, eu tenho o que? Eu tenho uma cetona, né? Por que uma cetona? Porque eu tenho o oxigênio ligado a um carbono por meio de uma ligação dupla, né? Sendo que este carbono aqui é um carbono secundário, ou seja, ligado a outros 2 átomos de carbono. E por fim aqui, ó, nós temos o que? Nós temos o que nós chamamos de éter, né? E o que classifica um éter, né? O que faz esse composto aqui ser um éter? Justamente, ó, esse oxigênio aqui. Esse oxigênio aqui, perceba que ele está entre 2 átomos de carbono, né? Coisa que não aconteceu aqui, ó. Aqui ele não está entre carbonos, ele está como se estivesse isolado aqui, né? Fora da cadeia principal. Aqui não, aqui é como se estivesse dentro da cadeia principal, né? Então, ele está aqui, do jeito que está aqui, nós chamamos isso aqui de heteroátomo, né? Porque é um átomo diferente de carbono, né? O heteroátomo aqui, no caso, é o oxigênio, ok? E como é que a gente faz para nomear um éter, né? Nós temos que analisar o seguinte. Nesse caso aqui, nós não conseguimos visualizar, mas sempre, viu? Nós temos que analisar a menor parte, né, do composto e depois a maior parte. Como aqui só tem partes iguais, no caso aqui, ó, de um lado eu tenho 2 carbonos, né? O radical, no caso, com 2 carbonos, e aqui também 2 carbonos, né? Então vamos ver aqui como é que fica. Primeiro, eu posso, aí já fica opcional, né? Eu vou começar por aqui mesmo, tá? Eu tenho quantos átomos de carbono aqui, né? Eu tenho 2. Qual é o prefixo que eu utilizo quando eu tenho 2 átomos de carbono? O prefixo et, né? Et. Ok? Agora, vejam bem, ó. É claro que aqui nós não conseguimos visualizar, mas considerando que nós sempre iniciamos a nomear pela parte menor, sempre, viu? A parte menor, ela vai vir em seguida desse termo aqui, ó. Ok? É tóxico, né? Agora, vamos para essa parte aqui, né? Ó. Novamente, eu tenho quantos átomos de carbono? Eu tenho 2, né? Qual é o prefixo que eu utilizo? O prefixo et também, né? Então tá aqui, ó, et. Agora, olhem só que curioso, né? Enquanto que a primeira parte nós analisamos a quantidade de carbonos e depois colocamos o termo oxi, né? Na segunda parte, que é para ser a maior, né? Nós vamos considerar como se fosse um hidrocarboneto, né? Aqui eu já coloquei o prefixo et, né? Agora, vamos analisar o infixo. Eu tenho... Quais são os tipos de ligações aqui? Ó? Só tem ligações simples entre carbonos, né? São só 2 carbonos e só tem ligação simples. Então, o infixo que eu irei utilizar é o infixo -an. E lembre-se, né? Eu estou analisando como um hidrocarboneto, ó, a segunda parte. Ou seja, o sufixo que eu irei utilizar aqui no final é o sufixo -o. Então, como é que fica o nome desse composto? Etoxietano, né? Pronto, ó. Eu acabei de elaborar aqui, né? Fazer esse composto aqui, essa estrutura molecular aqui, para que vocês entendam melhor como é que nós fazemos para nomear um éter, tá? Novamente eu tenho um éter aqui, né?
Ou seja, eu tenho um heteroátomo entre carbonos, né? Um átomo diferente de carbonos aqui na cadeia principal, tá? Então vamos lá, ó. Vamos iniciar sempre pelo que? Pela parte menor do composto, né? Ou seja, aqui eu tenho 3 átomos de carbono. Do outro lado tenho 2 átomos de carbono. Então eu vou começar por onde? Eu vou começar por aqui, ó. Essa parte aqui. Eu tenho 2 átomos de carbono, ou seja, qual é o prefixo que eu utilizo aqui? É o prefixo et, né? Então eu venho aqui e coloco prefixo et, ok? Agora lembrem, a menor parte do composto, quando for um éter, né? Ela sempre vai ter o prefixo acompanhado de quê? Do termo oxi, né? Então, depois do prefixo et, eu venho aqui e coloco oxi. Fica o que? Fica etoxi, né? Pronto, já concluí a primeira parte, que é a parte menor. Agora vamos para a maior parte do composto, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho quantos átomos de carbono? Eu tenho 3, ó. Tenho 1, 2, 3. Qual é o prefixo que nós utilizamos quando tem 3 átomos de carbono? É o prefixo prop. Então eu venho aqui e coloco prop. Ok? E lembre, né, a segunda parte ela sempre vai ser analisada como se fosse um hidrocarboneto, né? Então, continuando, ó, eu já coloquei o prefixo, né? A outra parte do nome é o que? É o infixo, ou seja, os tipos de ligações, né? Entre os átomos de carbono, eu só tenho o que? Eu só tenho ligações simples, né? Então, eu venho aqui e coloco o infixo an, ok? Infixo an. E por fim, né? Como a gente está trabalhando como se fosse um hidrocarboneto, né? Lembre, a maior parte sempre vai ser analisada como se fosse um hidrocarboneto. Qual é o sufixo que nós utilizamos? É o sufixo O, né? A letrinha O. Portanto, ó, qual é o nome deste composto orgânico? No caso, um éter, né? Etoxipropano, ok? Agora, olhem só o item D, né? Que tipo de composto orgânico é esse daqui, né? Repare, ó, só tem hidrogênio e carbono, né? Logo eu estou me referindo ao que? A um hidrocarboneto, né? Isso aqui é um hidrocarboneto. Perceba que aqui, ó, não tem ramificação, né? Então tudo isso é a cadeia principal do composto, tá ok? Agora, eu começo a enumerar de onde? Dessa extremidade aqui ou dessa extremidade aqui, né? Para isso eu vou analisar o que? Onde está a minha ligação, né? Minha ligação tripla no caso aqui, né? Perceba que essa ligação tripla aqui, ela está mais próxima a essa extremidade aqui. Por isso que eu vou começar a enumerar desta ponta aqui, tá bom? Então, aqui no caso, o carbono 1, carbono 2, aqui o carbono 3, 4, 5, 6, ok? Então vamos começar a nomear, né? Primeiro, eu tenho quantos átomos de carbono aqui, né? Eu tenho no total 6 átomos de carbono na cadeia principal. Qual é o prefixo que eu utilizo? É o prefixo X. Ok? Agora, a outra parte do nome é o infixo, né? Repare que neste caso aqui, ó, eu tenho uma ligação tripla, né? Entre o carbono 2 e o carbono 3. Perceba que a ligação tripla, ela inicia onde? No carbono 2, né? A enumeração é da direita para a esquerda, então o carbono 2 é onde a ligação tripla se inicia. Então eu vou dizer, ó, que lá no carbono 2 eu tenho um tipo de ligação diferente, né? Quando eu tenho uma ligação tripla, qual é o infixo que eu utilizo? É o infixo IN, né? IN. Então eu venho aqui e coloco IN, ok?
E por último, o sufixo, né? Como é um hidrocarboneto, o sufixo que eu utilizo é o que? É o sufixo O. Ou seja, o nome do composto X2-ino, ok? Bom, agora eu vou estar aqui fazendo a nomenclatura do último composto, tá? Quando for nos próximos vídeos, né, eu estarei nomeando os demais compostos da questão, tá ok? Então vamos lá, o item E, nós temos aqui esse composto aqui, né? Primeiro, que tipo de composto é esse, né? Reparem ó, que aqui, tanto nesse carbono aqui quanto nesse daqui, eu tenho o que? Tem as funções orgânicas. No caso aqui, ó, eu tenho o oxigênio ligado aos carbonos por meio de uma ligação dupla. Quando eu tenho o oxigênio, né, ligado a um carbono por meio de uma ligação dupla, sendo que esse carbono é um carbono secundário, ó, aqui é um carbono secundário, ó, ligado a outros dois carbonos. Aqui é um carbono secundário, ó, ligado a outros dois carbonos. Portanto, eu estou me referindo o quê? A uma cetona, né? Então isso aqui é uma cetona. Tá ok? Agora, como é que a gente vai fazer para nomear esse composto, né? A cetona. O primeiro passo seria o quê? Seria enumerar. De onde é que eu vou começar a enumerar, né? O melhor. O primeiro passo, na verdade, é o quê? É localizar a cadeia principal, né? Aqui, ó, repare, ó. Eu tenho uma única sequência possível, não tenho ramificações, ó. Qual seria essa sequência, ó? Pegando essa parte aqui, ó, eu subo, vou para a esquerda, subo aqui e venho para cá. É a única sequência possível de átomos de carbono que tem aqui, né? Então tudo isso, no caso, é a cadeia principal, tá ok? Isso tudo, a cadeia principal. Ok? Agora vamos enumerar, né? Que é o segundo passo. De onde eu começo a enumerar, né? Dessa extremidade aqui ou dessa extremidade aqui. Eu vou enumerar da extremidade cujas funções orgânicas estejam mais próximas, ó. Visualmente, ó, se vocês analisarem, essas duas funções orgânicas aqui, elas estão mais próximas dessa extremidade aqui, né? Enquanto que, por exemplo, essa daqui está no carbono 2, né? Se a gente for analisar, carbono 2 seguindo daqui, essa outra aqui já estaria o quê? Se a gente fosse enumerar daqui, já estaria lá no carbono 3. Então, visualmente, ó, tanto essa função, no caso, este oxigênio aqui, quanto esse daqui, eles estão mais próximos a essa extremidade aqui. Então, é daqui que eu vou começar a enumerar, ok? Então, aqui no caso é o carbono 1, aqui o 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora que eu já enumerei a cadeia principal, né? Agora eu vou nomear a cadeia, no caso o composto orgânico aqui, né? Eu começo a nomear por onde? Eu começo pelo prefixo, né? O prefixo é a quantidade de átomos de carbono na cadeia principal. No caso aqui eu tenho o que? Eu tenho 8 átomos de carbono na cadeia principal, né? Qual é o prefixo que eu utilizo quando eu tenho 8 átomos de carbono? Prefixo oct. Ok? A outra parte do nome é o infixo. Entre átomos de carbono, eu só tenho o que? Eu só tenho ligações simples. Ou seja, qual é o infixo que eu irei utilizar? O infixo an. O infixo an. A última parte do nome seria o que? Seria o sufixo, né? Só que reparem, né? Neste caso aqui, ó, eu tenho aqui duas, no caso, o oxigênio aqui, né? Ligado a um carbono por meio de ligação dupla. E aqui também, ó, o oxigênio ligado a um carbono por meio de ligação dupla. Ou seja, antes de colocar o sufixo, né? Eu tenho que indicar a posição das funções orgânicas na cadeia principal, né?
Seguindo a ordem numérica, né? Eu vou dizer o quê? Que lá no carbono 2, né? Carbono 2, vírgula, e lá no carbono 6, eu tenho o quê? Duas, né? Duas funções orgânicas. É a mesma função orgânica, né? Se é a mesma, eu vou dizer o quê? 2,6 de, né? De o quê? De, vem de 2, né? 2,6 de, tem um traço aqui, né? De o que agora, né? Agora sim eu posso colocar o sufixo, né? Lembrem, o sufixo que eu utilizo quando é uma cetona seria o que? Seria o sufixo ona. Então vem aqui e coloco na frente ona. Ou seja, o nome do composto, octan 2,6 de ona. Ok?